Esse, você deve saber, é o último ano de mandato do presidente Mário Bittencourt, que, claro, vai tentar a reeleição. Então, talvez por isso ele contratou aí 7 reforços e alguns de peso para o Fluminense para essa temporada de 2022. Será que vai conseguir pagar? Será que a folha vai aumentar tanto assim? Aqui você vai ficar sabendo quanto era a folha em 2021 e quanto vai ser agora essa folha de 2020. Então, tá só começando o vídeo, não sai daí. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui você sabe, torcemos sem parar. Nós somos antenados na jogada e aqui torcemos sem parar. Antenado, você que está no canal, muito obrigado pelo clique, muito obrigado por estar assistindo aqui. Fica com a gente, ajuda também o canal, dando a sua inscrição, ativando o sininho e, claro, esmagando o like aí do vídeo para ajudar na divulgação. Hoje vamos falar do Fluminense, que contratou 7 reforços. O último foi o Cristiano. Cristiano e Cano foram os últimos. Aliás, os dois contratados definitivamente, nenhum por empréstimo. Tanto Cano quanto Cristiano, sendo que o Cristiano tinha contrato lá com o clube dele na Suíça, o Sheriff, e o Fluminense pagou aí cerca de 9 milhões de reais parcelados para contar com o jogador. Aliás, vamos também falar nesse vídeo sobre como o Abel Braga, a gente deu em primeira mão no nosso Instagram, hein? Antes de todo mundo a gente falou que o Abel Braga, Abelão, seria o novo técnico do Fluminense. Mas vamos lá, a gente depois das primeiras notícias que você acompanhou na abertura, a gente vai falar também como o Abel Braga está montando esse time, como ele imagina esse time do Fluminense com os 7 reforços. Você vai ver exatamente no campinho aqui do Antenados na Jogada. Então, espera aí. Mas primeiro a gente vai falar sobre como ficou a folha do Fluminense, a folha salarial em relação a 2021. 2021, o Fluminense tinha uma folha aproximadamente de 4 milhões de reais. Isso é considerado até relativamente baixo em comparação aos as principais folhas, né, os clubes mais ricos do Brasil, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e, claro, a outros que nem são tão ricos assim, como o Grêmio, que foi rebaixado. O Grêmio tinha uma folha aí por volta de 16 milhões de reais e ainda foi rebaixado para a segunda divisão, ou seja, nem tudo é dinheiro, meu amigo. A gente sabe que isso não é só dinheiro que garante, né? Enfim, Fluminense que contratou reforços importantes, mas também teve saídas importantes, né? O Casares acabou de deixar o time, o Luca deixou também, Bobadilla, Abel Hernandes, que estavam emprestados, Egídio, todos esses aí tinham salários, digamos assim, consideráveis e saíram aliviando a folha de pagamento do tricolor. Então, essa diferença aí de aproximadamente 1 milhão de reais a mais não é uma coisa tão impactante assim, que o Fluminense vai criar grandes dívidas e não vai conseguir pagar, pelo menos a princípio. Claro que os clubes sempre trabalham, né, no limite. Por exemplo, até o próprio Flamengo mesmo, a previsão de que vai chegar com esse elenco nas semifinais da Libertadores, pelo menos, e na final da Copa do Brasil. O Fluminense não é tão otimista assim, mas tem possibilidades, trabalha com possibilidades assim, parecidas. Se não me engano, alguma coisa como quartas de final da Copa do Brasil e quartas de final da Libertadores, alguma coisa por aí. E aí, obviamente, garante premiações gordas até, porque vai aumentar, né? Vão aumentar tanto a premiação da Copa do Brasil, acho que a da Copa do Brasil não vai aumentar não, porque já é bem grande, mas a da Libertadores e da Sul-Americana, sim, vão aumentar para 2022. Mas muito bem, sem enrolação agora, o Fluminense que contratou o Felipe Melo, rapaz, e aí talvez, vamos exatamente por patamares, né? O Felipe Melo, talvez a contratação mais polêmica, porque foi campeão no Palmeiras e todo mundo, enfim, sabe da capacidade dele, mas um jogador já de 38 anos. O Felipe Melo não é um garoto e foi meio que, digamos assim, dispensado pelo Palmeiras, que não quis renovar com o Felipe Melo. Inclusive, o Felipe Melo ganhava bem menos do que vai passar a ganhar no Fluminense. O Felipe Melo tinha um contrato de salário que decaía, né, um contrato decrescente de salário no Palmeiras, e agora no Fluminense ele vai ganhar entre luvas e salário, sem premiação, sem nada disso, sem bônus, cerca de 600 mil reais por mês por um contrato de 2 anos. Enfim, abaixo dele está ali o William Bigode, contratado por 2 anos também, que vai receber, também do Palmeiras por acaso, né? Vai receber cerca de 450 mil reais. Na prateleira um pouquinho abaixo estão Natan e Cano, os dois ganhando aí cerca de 400 a 450 mil. Lembrando que o Natan é empréstimo, né? O Natan está emprestado pelo Atlético Mineiro por 1 ano,
com opção de compra ao final do contrato por 5 milhões de euros, e o Cano contratado em definitivo, o Cano que deixou o Vasco no final dessa temporada, também vai ganhar aí entre 400 a 450 mil reais. E aí mais abaixo temos o Cristiano, recém-contratado, né, o lateral esquerdo, que é muito bom jogador inclusive, ótima contratação do Fluminense, que estava penando naquela lateral esquerda ali sem ter muita opção. 200 mil reais aproximadamente, salários aí, digamos assim, salário parecido com o que vai ganhar, com o que vão ganhar Pineda, né, o jogador contratado também lá para a lateral esquerda, mas que é destro, e o David Duarte, do Goiás, eleito aí o melhor zagueiro, da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, então com isso aí a gente já destrinchou para você. Agora, meus amigos, está na hora da gente tentar fazer aquele mapa, né, o campinho para você de como está pensando o Abel Braga. Abel Braga, enfim, não é uma contratação de técnico que eu faria. Enfim, aqui quem acompanha o canal sabe que eu sou um crítico do Abel Braga, pelo que ele fez no Flamengo em 2019, mas vamos lá. Pelo menos pelo que eu pude apurar a princípio, o Abel Braga não está tão mal assim, pelo menos nesse começo de conversa, nesse começo de trabalho do Fluminense. Ele está pensando o time do Fluminense na seguinte maneira. Vou colocar aqui no campinho para vocês verem simultaneamente comigo aqui. Muito bem, vamos lá. Goleiro Marcos Felipe, obviamente, não tem por que mudar. Nino, David Braz e Felipe Melo de líbero. Olha, rapaz, Felipe Melo fazendo aí esse terceiro zagueiro. Isso numa formação primária, né, que pode oscilar, pode variar, inclusive sem alterações de jogadores no jogo, durante o jogo. Então, 3 zagueiros a princípio, pensando aí o Abelão. Na lateral ou ala direita, Samuel Xavier ou o próprio Pineda, que é destro, joga nas duas laterais, mas ele prefere jogar na lateral esquerda. Tipo Leovigildo, maestro júnior do Flamengo, já ouviu falar? Enfim, claro que em outro patamar completamente diferente, lógico, mas o Júnior também era destro e jogava pela esquerda. Mas, enfim, aparentemente, Samuel Xavier, se o Pineda for realmente para a lateral esquerda. E na lateral esquerda, aí sim, Pineda, que vai disputar com o Cristiano, recém-contratado. Ambos recém-contratados, agora o Cristiano por último. Um dos dois vai ser o titular, vai ser uma briga interessante. Então, a princípio, né, fica essa opção aí do Pineda para a direita ou para a esquerda. No meio de campo, o André de volante, primeiro volante, jogador sensacional aí que eu já defendia desde o começo de 2021, desde que ele começou, né, a aparecer no time do Fluminense, com Natan e Luiz Henrique mais à frente. Natan fazendo ali um segundo homem, né, chegando também na área, e o Luiz Henrique, aquele jogador, né, mais ponta de lança que volta, marca e também ataca. E na frente, a dupla, né? Dupla de ataque, William Bigode, que vamos ver se ele vai manter a regularidade, ele que não vinha jogando no Palmeiras, não vinha tendo chance. William Bigode e Fred, que vai ser, obviamente, substituído pelo Cano. Antigamente, o Fred era substituído pelo Abel ou pelo Bobadilla, por um dos dois. Os dois saíram, Cano foi contratado, então o Cano vai ser esse jogador que vai substituir o Fred quando o Fred não jogar e também durante os jogos. Lembrando que o Fred tem um contrato apenas até o meio do ano, então o Cano deve assumir essa posição de titular a partir aí do meio do ano de 2022. Essa formação aqui, meu amigo, pode mudar no seguinte sentido, com o Felipe Melo indo para o meio, aí jogando ao lado do André, no meio de campo, os laterais voltando mais, né, deixando de ser alas, o Natan chegando mais aqui para fazer um meia mais de ligação. Luiz Henrique jogando pela esquerda. William Bigode pela direita. E aí o Fred ou Cano centralizados. Seria mais ou menos aí o 4-2-3-1, não é isso? 4-2-3-1 ou, no popular, o 4-3-3. Enfim, é um time interessante do Abel. Vamos ver se vai se concretizar no campo, né? Porque no papel é uma coisa, no campo é outra. Eu quero saber de você o que achou dessa formação, o que está achando do Fluminense, do que promete o Fluminense para esse começo de temporada. Aliás, temporada que já está para começar, não está começando ainda, mas daqui a pouco começa, inclusive Libertadores da América, Fluminense dessa vez na pré-Libertadores,
não se classificou direto para a fase de grupos. É isso, antenado, valeu demais se você acompanhou o vídeo aqui, muito obrigado mesmo por dar essa moral pro canal, valeu! Com você seremos a maior mídia independente falando de futebol aqui no YouTube. Valeu demais, muito obrigado, antenados na jogada, torcemos sem parar.